Bom dia, turma, aqui é a professora Elaine. E na aula de Química de hoje nós vamos falar sobre o átomo e suas partículas. Esse conteúdo ele está aí no capítulo 7 do livro de vocês, a partir da página 74. Bom, pessoal, sobre a estrutura atômica, a estrutura que compõe aí o átomo, ela vai ser constituída por três partículas fundamentais. Nós vamos ter os prótons, nêutrons e elétrons, tá? Os prótons, eles têm uma carga positiva. Os nêutrons, como seu nome diz, eles vão ser constituídos por uma partícula neutra. Já os elétrons, eles vão ser constituídos por uma carga negativa, certo? Então, basicamente, o átomo ele vai ser composto por essas três partículas, prótons, nêutrons e elétrons, no qual uma tem uma carga positiva, que são os prótons, os nêutrons são neutros, e os elétrons têm uma carga negativa, ok? E ele se constitui basicamente dessa forma aqui da imagem. Nós vamos ter um núcleo, e esse núcleo é composto por prótons e nêutrons, e os elétrons vão estar aí na camada de valência, circulando aí esse núcleo. Para realizar a identificação do átomo, vai se dar da seguinte forma. O próton, que é aquela partícula que tem uma carga positiva, ele vai ser identificado pela letrinha P ou Z. O nêutron, ele vai ser identificado pela letra N e o elétron pela letrinha E elevada ao negativo, E menos, tá? Por quê? Porque o elétron, ele tem uma carga elétrica negativa, tá? Então, por isso que fica o Ezinho menos, tá? Sobre a massa de cada elemento, cada partículazinha dessas, os prótons eles vão ter uma massa relativa igual a 1. Os nêutrons eles têm a mesma massa, a mesma quantidade de massa dos prótons, ou seja, se os prótons têm uma massa de 1, os nêutrons também vão ter uma massa equivalente a 1, certo? Já os elétrons, eles vão ser partículas que vão ter uma massa relativa bem menor que os nêutrons e os prótons, porque o valor da massa do elétron, ela é uma parte, ela equivale a 1 dividido por 1836. Então, ela é a divisão de 1 prótons em 1836. Então, para você ver aí como a partícula, como a massa do elétron, ela é bem menor, muito menor que a dos prótons e nêutrons. Sobre essa questão do número de massa, o número de massa ele é representado na química pela letra A, certo? Então, sempre que vocês verem aí a letrinha A, ela vai representar o número de massa. E o que é o número de massa, professora, de um elemento? O número de massa ele vai ser a soma do número de prótons, ou então o número atômico, que é representado pela letra Z, e o número de nêutrons, tá? Então, a gente vai somar o número de prótons ou o número atômico, que é a mesma coisa, prótons e número atômico, que, como eu falei para vocês, pode ser representado pela letra P ou Z, mais o número de nêutrons, tá? Então, para a gente descobrir aí o valor do número da massa, a gente vai utilizar essa seguinte forma. A, que equivale à massa, igual a P, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Ou pode ser A, que é a massa, igual a Z, que é o número atômico, que é a mesma coisa que prótons, mais N, que é o número de nêutrons, tá? E como é que eu faço para fazer aí descobrir aí o número de massa? Da forma simples, eu coloquei aqui um exemplo. No exemplo, nós temos que o valor de prótons igual a 4 e o valor de nêutrons igual a 5. Então, para a gente descobrir aí o valor da massa, vai ser da seguinte forma. A igual a P mais N, certo? Então, a gente substitui o P, que é o prótons, mais N, que é os nêutrons. Então, de valor de prótons eu tenho 4 e de valor de nêutrons eu tenho 5. Então, 4 mais 5 vai dar igual a 9. Logo, o valor da massa desse elemento aqui é igual a 9, tá? Outro exemplo, um pouco mais
vamos dizer, complicado, para descobrir aí o valor de uma massa, é da seguinte forma, tá? Nesse exemplo eu coloquei um número atômico, um número de massa e um número de nêutrons de um átomo são expressos respectivamente por. Então, eu comecei aqui falando um número atômico, um número de massa e um número de nêutrons. Aqui foi colocado na ordem, tá? Esse primeiro é o número atômico, esse segundo é o número de massa e esse terceiro é o número de nêutrons, tá? Então, ele vai ser representado pela seguinte forma. O número atômico vai ser 3x mais 5, o número de massa 8x e o número de nêutrons 6x menos 30, tá? E aí pede para a gente determinar aí nessa questão os números de prótons desse átomo. Então, para a gente descobrir qual é a quantidade de número de prótons desse átomo, a gente vai ter que utilizar a formulazinha do cálculo da massa. Então, a gente utiliza A igual a Z mais N. Depois disso, a gente vai substituir os valores. Como eu falei para vocês, a ordem que foi falada aqui em cima é a mesma ordem dos valores que segue aqui embaixo. Eu até circulei em cores diferentes para a gente saber onde fica cada um. Então, aqui a gente só vai substituir. O número atômico, como eu falei para vocês, é o Z. Então, a gente substitui o Z por 3x mais 5, que é o valor que ele deu aqui. O número de massa é 8, que é a letrinha A, tá? Lembra que o número de massa é representado pela letra A. Então, é 8x, então a gente substitui o 8x aqui, mais o valor de N, que é o valor dos nêutrons, que ele deu aqui o valor dos nêutrons em 6x menos 30. Então, a gente coloca mais o valor dos nêutrons, 6x menos 30. Agora, a gente só vai resolver essa equação. Para resolver essa equação, se dá da seguinte forma. A gente vai somar aqui desse lado os valores que tem o x, os números que é seguidos pelo x, então 3x mais 6x vai dar igual a 9x, mais 5 menos 30 vai dar igual a quanto? Menos 25, tá? Então, a gente soma número com número e os números que são seguidos por letras pelos números que são seguidos por letras, tá? Depois disso, que a gente realiza essa soma aqui, a gente depois vai passar os numerais que tem a letra X para um lado e os números que seguem sozinhos para o outro lado. Então, se ele está aqui positivo, ele vai passar para esse lado, ele tira o sinal positivo e passa para cá negativo. Então, aqui era 8x, agora passa a ser menos 8x. O 25, ele estava negativo e ele vai passar para esse outro lado, ou seja, quando a gente passa para o outro lado, muda o sinal. Então, o que era negativo aqui vai ficar positivo. Então, ele era menos 25 e aqui ele vai ficar positivo, vai ficar mais 25, tá? Então, quanto é que dá 9x menos 8x? Vai dar igual a 1x. Então, x, o valor de x, nessa equação, vai ser igual a 25. Certo? Então, aqui eu descobri o valor de x. Eu não descobri ainda qual é o valor do número de prótons. Então, para me descobrir o valor do número de prótons, que é esse valorzinho aqui, ó, o número atômico, a gente vai fazer da seguinte forma. Z igual a 3x mais 5, que é o valor do número atômico. Lembra que eu falei que o número de prótons é o mesmo que o número atômico? Então, a gente utiliza Z, que é o número atômico, igual a 3x mais 5, que é o valor que ele deu aqui. Como a gente descobriu o valor de x, a gente substitui o valor de x por 25, tá? Que é o valorzinho de x aqui. Então, 3 vezes 25 mais 5, que vai dar o resultado de 80. Então, o valor do número atômico aqui é 80. E se eu pedisse na questão para descobrir o valor da massa também, ela seguiria da mesma forma. Você ia colocar o número da massa, o valor que ele deu aqui da massa, e substituir o valor de x por 25. Da mesma forma com o número de nêutrons, mas como aqui ele pediu só o valor do prótons, aqui se encerra a questão. Então, o número de prótons desse átomo é de 80, tá? Bom, e na tabela, na química, um elemento químico ele vai ser representado da seguinte forma, como eu já apresentei na aula anterior para vocês. Ele vai seguir
junto com o símbolo, tá? E em cima nós vamos ter o número de massa e embaixo nós vamos ter o número atômico ou o número de prótons, tá? Ele pode seguir do mesmo lado, um em cima e um embaixo, ou de lados diferentes, opostos. Porém, o valor que fica em cima do elemento sempre vai ser o valor da massa e o valor que fica embaixo, o númerozinho que fica embaixo, é o valor atômico ou de prótons, tá? Exemplo, aqui eu tenho cloro, aqui em cima eu tenho 12. Esse 12 aqui vai ser o número de massa do cloro. Embaixo aqui eu tenho um 6, esse valorzinho de 6 que fica embaixo, ele é o número atômico ou o número de prótons do cloro, tá? Aqui nós temos outros exemplos. O carbono, como eu falei, tem 12 de massa, o número atômico é 6, o número de prótons vai ser 6 também, porque como eu falei, número atômico e prótons é a mesma coisa. E assim sucessivamente com os outros exemplos. O ferro, ele vai ter número de massa de 56, número atômico de 26, e o cloro, ele vai ter o número de massa de 35, que é esse valor que fica em cima, e o número atômico de 17, tá? Então, na tabela, a gente vai encontrar os elementos da seguinte forma, porque na química, ela é representada desta forma. O número que fica em cima do elemento é a massa, e o número que fica embaixo é o número atômico ou o número de prótons, tá? E, para finalizar aqui, a gente vai falar sobre os íons. Os elementos químicos que possuem números diferentes de prótons e elétrons, ou seja, que perderam ou ganharam elétrons, eles geram uma diferença de carga, tá? Então, eu tenho um elemento que está aqui normal. Por exemplo, o oxigênio. Finge que não tem esse 2 aqui. Ele normalmente é constituído por 16 de massa e ele vai ter aí um valor de 8 de prótons, tá? Mas aí o que acontece? Vamos supor que esse oxigênio, ele ganhou 2 elétrons. Quando ele ganha 2 elétrons, ele fica com uma carga negativa. Por que ele vai ficar com a carga negativa? Porque o elétron ele é carregado de cargas negativas. Então, ele ganha 2 elétrons, então a gente coloca o valor do elétron que ele ganha com menos. Por quê? Porque ele ganhou elétrons e elétrons têm carga negativa. E quando isso acontece com um elemento, nós chamamos esse íon de ânion, tá? Então, o íon ânion, ele é aquele átomo que ganhou elétrons, tá? Já o cátion vai ser aquele elemento, aquele átomo que perdeu elétrons. Então, a gente chama de íon cátion os elementos, os átomos que perdem elétrons. Por quê? Porque se eu estou perdendo carga negativa, eu estou ficando mais positivo. Então, é algo positivo perder elétrons, tá? Porque vai deixando a carga do elemento mais positiva, vai diminuindo aí essa quantidade de elétrons. Então, quando perde elétrons, aí você coloca a quantidade de elétrons que perdeu, por exemplo, perdeu 2 elétrons, então coloca mais 2, tá? 2 mais. E ele é chamado de íon cátion. Quando ele ganha elétrons, a gente coloca menos 2 e chama ele de ânion, tá? Ânion ganha elétron, cátion perde elétrons, tá? E para finalizar, a gente vai falar sobre a eletrosfera, que é aquela região que gera a nuvem eletrônica que fica aí localizada nos elétrons. A eletrosfera é o conjunto de várias camadas que são definidas como níveis, sendo que cada nível comporta uma certa quantidade de elétrons. Então, eu vou ter na eletrosfera, que é essa camada que fica aí em torno do núcleo e que fica localizado os elétrons, as seguintes camadas, tá? A eletrosfera segue uma regra, e essas regras elas são definidas em que a eletrosfera ela possui 7 camadas, tá? E essas camadas elas são determinadas pelas seguintes letras: K, L, M, N, O, P e Q. Então, a camada 1 é K, a 2 é L, a 3 é M, a 4 é N, a 5 é O, a 6 é P e a 7ª camada é Q. E cada camada dessa, ela suporta uma determinada quantidade de elétrons. Então, na primeira camada, ela suporta até, no máximo, 2 elétrons.
Al 8 elétrons, Am 18 elétrons, An 32 elétrons, AO 32 elétrons também, AP 18 elétrons e AQ 2 elétrons. Então aqui a gente tem a tabelinha dos níveis de energia da eletrosfera e a quantidade máxima que cada camada dessa suporta, tá? Então aqui é o valor da quantidade máxima. Não significa que, por exemplo, aqui na M, ele possa também ter 15 elétrons, 12 elétrons. Aqui é o valor que ele suporta no máximo. Então, na M, na camada M, ele não pode passar de 18 elétrons, ok? E aqui a gente vai ver a distribuição eletrônica, como é que a gente faz dessa camada, com alguns exemplos, tá? Bom, aqui eu coloquei as camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q, e o valor máximo que cada camada suporta de elétrons em cima. Aqui eu tenho o primeiro exemplo, que é o hidrogênio, e o hidrogênio ele tem um número atômico de 1, tá? Então, para fazer a distribuição dessa camada de elétrons, segue da seguinte forma. Como ele só tem 1, ele vai ficar aqui na primeira camada, tá? Que é na camada K, que suporta até 2 elétrons. Então, como ele só tem 1, a gente coloca 1. Para fazer do lítio, o lítio ele tem 3 do número atômico. Ou seja, para fazer a distribuição aí dos elétrons das camadas dos elétrons do lítio, segue da seguinte forma. Como ele tem 3, a gente vai substituindo, distribuindo, na verdade, esse valor por camada até chegar no valor do número atômico. Então, se ele tem 3, a gente coloca um 2 na primeira camada, na K, e o 1, que é o valor que falta, na L, tá? Por que a gente não pode pôr um 3 aqui? Porque a K só suporta até 2 elétrons. Então, o restante do valor a gente coloca na camada seguinte, tá? Ou seja, o lítio, ele tem duas camadas, tá? Eletrônicas, a camada K e L, no qual, na última camada, na camada L, ele tem um elétron. E assim segue a distribuição das camadas eletrônicas. Por exemplo, o berílio, ele tem 4. Então, para fazer a distribuição, a gente vai colocando até o valor máximo que cada camada suporta. Na K é 2, na L a gente coloca 2, que é o restante que falta aqui para completar o número atômico desse elemento, tá? Um exemplo aqui maior, o bário. O bário ele vai ter 56 de número atômico, então a gente vai distribuindo, seguindo, respeitando o limite de cada camada eletrônica até fechar o valor em que o bário tem de número atômico. Então a gente coloca 2 aqui, 8 aqui e vai somando, tá? Aqui só suporta 18, aqui 32, então a gente vai colocando até o valor máximo, até fechar aí essa distribuição, tá? Bom, pessoal, peço que vocês façam essa atividadezinha de química, tá? No caderno e no livro. E por hoje é só.